Então, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todos vocês, alunos do sexto e do sétimo ano. Aqui é o professor Rodrigo para mais uma semana de aulas, tá certo? Pessoal, estou gravando aqui, hoje é segunda-feira de manhã, são 9 horas da manhã, estou gravando, consegui montar uma aula antes, estou aqui gravando a aula para que vocês possam estar agora assistindo dentro do horário combinado no horário semanal da escola, tá certo? Graças à aula gravada dentro do horário, tá certo? A aula entrou de 1 hora, né? Ficou disponível para vocês, tá bom? Aí vocês ficam no tempo da minha aula. Se vocês terminarem antes, beleza. Aí vocês vão aguardar que, tá bom? Aí vocês ficam no tempo da minha aula. Se vocês terminarem antes, beleza. Aí vocês vão aguardar que a próxima aula ela comece, tá certo? Então, assim, pessoal, quero desejar aqui uma boa semana de aulas, mais um começo de trabalho, né, nosso, né? A gente sabe que nós estamos em um momento ainda mais delicado ainda dessa pandemia, mas nós continuamos com esse trabalho que eu creio que seja bem feito pelos professores e com a dedicação que é necessário que seja feito esse trabalho, tá bom? Então, a gente vai fazer o que hoje? Hoje são 2 aulas, não é isso? Então, hoje, essa aula aqui está valendo por essas 2 aulas de hoje. A gente vai corrigir a atividade da última aula de Matemática 1, tá certo, gente? E vamos falar agora de multiplicação. A gente já falou de adição, a gente já falou de subtração. Agora nós vamos falar de multiplicação. Vamos lá para a nossa aula. Claro que antes de começar realmente, vamos falar de uma pequena frase, né? Vamos refletir um pouco aqui nessa frase, que ela é simples, mas ela é muito importante a gente compreender isso. Então, ele diz o seguinte: há propósito em todas as coisas, né? Quer dizer, há um objetivo naquilo que está acontecendo na sua vida. O que está acontecendo conosco não é por acaso, não é uma coincidência, é um propósito. Quem crê em Deus sabe disso, né? Há um propósito para todas as coisas abaixo do céu. Quer dizer, nada acontece por acaso. Tudo nos acontece no dia, na hora, do jeito que elas deveriam acontecer, né? Então, é importante a gente saber disso, que coisas ruins também chegam na nossa vida com um propósito. E aí, esse propósito, cabe a nós, né? Porque as coisas não acontecem e no final da história diz assim, gente, o propósito disso é esse. Nem sempre é assim. Na maioria das vezes, não. Mas a gente tem que ter a sensibilidade de entender por que isso está acontecendo na minha vida. Qual o propósito disso? Qual o objetivo disso está acontecendo? Tem alguma coisa para mim aqui, né? Com certeza, uma coisa boa, né? Aquela coisa, porque aconteceu isso de ruim na minha vida, porque o propósito era para ser ruim. Não. O propósito, quando ele fala aqui que há um propósito, é para você entender o seguinte: há coisas boas que vão te acontecer, e elas vão te acontecer por um motivo e por um objetivo, e há coisas ruins, que esse é que é o mais importante e o mais difícil da gente aprender. Há coisas ruins que irão acontecer com você, mas com certeza a partir de um propósito, né? A partir de um objetivo. Então, o grande lance da gente se perguntar é o seguinte: por que essa pandemia está acontecendo no mundo? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso tirar desta situação ruim que pode me fazer uma pessoa melhor, pode me fazer evoluir, pode me fazer uma pessoa melhor do que eu fui ontem, né? Então, muito importante a gente saber, essa palavra também para quem crê em Deus, também ela é bem válida, porque a Bíblia fala isso, né? Que Deus tem um tempo certo para tudo, né? Tem um tempo certo para tudo debaixo do céu. Quer dizer, nada acontece no tempo errado. Nem foi antes e nem foi depois. Foi naquele instante que deveria ter acontecido. Aconteceu no momento e horário correto. Tá bom, gente? Então, eis a nossa palavra de hoje. Há propósito em todas as coisas. Então, dito isso, vamos lá para a nossa correção, né?
a correção da aula anterior. Então, eu vou sair aqui, porque nós faremos a correção aqui ao vivo. Ao vivo não, né? Mas por aí. Então, gente, ó, a primeira coisa quando a gente pega um problema é a gente pensar o seguinte: que operação resolve esse problema, né? Se é adição, se é subtração, se é multiplicação, se é divisão. Vai ter questão que vai pegar mais de uma operação, vai pegar 2, 3 contas para ser resolvidas. A gente não está trabalhando nesse nível de questão, mas você sabe que existe. Nem sempre um cálculo resolve um problema. Tá certo? Nem sempre um cálculo resolve o problema. Então, aqui eu não vou mostrar como é que faz os cálculos, né? Na maior parte, talvez eu precise fazer alguns, mas, e sim, qual é o cálculo, o que, que eu tenho que fazer para resolver essa questão. Então, vamos lá. O vendedor de picolé saiu de casa com 450 picolés. Tem aqui uma informação, né? 450 picolés. Essa informação, ela precisa ser destacada para a gente entender que é uma informação que possivelmente eu vou precisar para poder resolver essa questão. No fim do dia, ele voltou para casa com 80 picolés. Então, ele saiu com 250, ou com 450, e ele voltou com 80 picolés. Quantos picolés ele conseguiu vender? Então, o que é que nós entendemos? Se ele saiu com 450 e ele voltou para casa com 80, então 80 desses picolés não foram vendidos. Não foram vendidos. Então, a questão quer saber o que é que diminuiu desses 450 que foi vendido, né? O que é que foi tirado da venda dele, né? É por isso que nós entendemos que essa questão é uma subtração. Uma subtração resolve essa questão. Uma vez que eu estou entendendo que esses picolés eram 450 e eles diminuíram para 80 picolés. Tá entendendo? Vocês estão percebendo que eu estou fazendo aqui uma análise? Esta análise que eu estou fazendo é a análise que vocês têm que fazer para descobrir e raciocinar essa ideia. Porque se ele disse isso, o que isso quer dizer? Né? Então, vamos lá. Então, nosso cálculo vai ser o seguinte. Cálculo, vou aumentar um pouquinho a letra, porque muitos estão no celular, né? Talvez todos. Então, cálculo vai ser o seguinte. 450 picolés menos os 80 que ficaram, né? O resultado disso aqui para me dar o quê, gente? É para me dar aquilo que foi tirado, né? Aquilo que foi subtraído desses 450, tá certo? Nesse caso aqui, vai dar 370. Portanto, minha resposta é 370 picolés. Esse que foi vendido, né? Mas esses 370 mais esses 80 dá os 450 que eu realmente tinha no início. Tá certo, gente? Olha, outra coisa importante que eu me lembrei aqui dos problemas, né? Gente, esses problemas, eles são criados para a gente resolver. Eles não precisam ser obrigatoriamente uma coisa da prática. Vamos supor assim. Vamos supor aqui uma questão. Eu digo que um picolé custa R$ 500 numa questão. E aí você diz assim, Rodrigo, não existe não esse picolé de R$ 500. No problema existe. No problema existe. Não pode existir na prática. Mas no problema, na suposição que o problema está trazendo, existe. Então você não pode levar esse problema para realmente uma realidade absoluta. Tá certo? Por exemplo, uma vez eu fiz uma questão onde eu perguntei o menino quanto era um CD. Quanto era um CD. E a questão dizia assim, olha, o cara comprou 3 CDs iguais. O cara comprou 3 CDs iguais por R$ 45. Então, quanto é que custa um CD? Ora,
R$ 45 dividido para 3 CDs, vai dar R$ 15 cada CD. Mas um menino, no 6º ano, chegou para mim e disse, professor, o CD custa R$ 5. E aí eu imaginei, opa, o CD custa 15. Ele deve ter esquecido do 1. Ele vai e eu digo, colega, me explique aqui como é que é R$ 5. Isso, eu esperava que ele me desse a resposta. Ah, não, professor, é 15. Eu me confundi. Não. Ele me explicou, sabe o quê? Que o cara que vende na casa dele vende por R$ 5. Então, ele estava levando aquilo que estava no problema para a realidade dele, onde ele via ser vendido um CD por R$ 5. Então, ou seja, no final das contas aqui, não leve esse problema para na prática real. Se ele disser que um picolé é R$ 1.000, então um picolé vai ser R$ 1.000. Não importa se ele é de verdade ou não. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, conseguindo aqui prosseguir. Lembrando sempre que vocês corrijam o de vocês. Afinal de contas, isso é uma correção. Só quem pode fazer uma correção, gente, é quem tenta fazer. Então, espero que vocês estejam realmente tentando fazer. Algumas pessoas me mandaram as fotos, né, das tentativas de vocês. Mas, veja bem, eu faço, aí eu erro, eu corrijo. Agora, se você não faz e pega essa correção só para estar copiando, você não está fazendo uma correção, você está fazendo uma cópia. E esse prejuízo, ele vai ser muito maior para você do que para mim. Muito. Para mim, eu não sei se tem prejuízo, não. Nem sei dizer. Mas para você tem. Viu? Por questão de aprendizagem e tudo, é claro. Vamos lá. A soma de dois números é igual a 7.256. Sabemos que um dos números é 4.205. Qual é o valor do outro? Então, vamos lembrar de uma explicação que a gente deu na aula anterior para resolver isso aqui. Primeiro, eu vou raciocinar isso aqui, eu vou raciocinar esperando que vocês entendam como foi que eu raciocinei, para que vocês façam semelhante a isso. Ele diz assim, ó, que a soma de dois números é 7.256. Beleza. Um desses números é esse. Então, a questão está me dizendo assim, se eu pegar um determinado número, ou pegar o 4.000, vou logo pegar ele, 4.205, se eu somar esse número com outro que eu não sei quem é, isso aqui vai dar igual a 7.256. Então, é isso que a questão está me passando. Esse é o entendimento. Eu traduzi o que a questão disse com palavras, eu traduzi agora para esta expressão que vocês estão vendo agora, né? Isso aqui é uma tradução da linguagem portuguesa para a linguagem matemática. A soma de dois números vai dar igual a 7.256. Eu sei qual é o número, a pergunta é qual é esse outro número. Bem, eu posso raciocinar aqui de duas formas. Eu posso dizer assim, quanto é que falta nesse valor aqui para chegar nesse? Quanto é que falta nesse 4.000 e tanto para chegar nesse 7.000 e tanto? Então, eu uso uma subtração. Lembra dessa definição? Quando eu preciso saber quanto no número falta para chegar lá no outro. Então, isso é uma subtração. Ou eu posso lembrar dessa explicação que eu dei para vocês, que foi o seguinte, ó. 5 mais 3 é igual a 8. 5 mais 8 é igual a 13. E, voltando ao contrário, 13 menos 8 é igual a 5. Tá vendo essa explicação? Lembra dessa explicação aqui, ó? Eu vou aqui, ó, 5 mais 8 é igual a 13. E se eu vier ao contrário, 13 menos 8 é igual a 5. Só que também eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso também dizer aqui o seguinte, ó. 13 menos 8 é 5, assim como 13 menos 5 é igual a 8. Mesma coisa. Eu posso dizer a mesma coisa. Eu posso dizer aqui, ó. 5 mais 8 é igual a 13. Então, 13 menos 8 dá 5. E 13 menos 5 dá 8. Então, eu entendo aqui o seguinte, que se eu pegar esse número aqui e diminuir desse, eu vou ter o resultado, que é esse bem aqui. Então, meu cálculo agora, esse aqui eu estou raciocinando.
né? Estou raciocinando. Então, meu cálculo vai ser o seguinte. Vai ser 7.256 menos 4.205. Gente, não fica perguntando para ninguém que conta é essa aqui, conta de menos, conta de mais. Vocês já sabem que isso não existe. E outra coisa, você tem que descobrir. Você tem que descobrir qual é o cálculo. Então, esse raciocínio é parar um pouco para pensar na situação, né? Então, deixa eu tentar fazer aqui de cabeça. Nem sempre eu consigo, não. Então, 6 menos 5 dá 1. Eu vou fazendo de cabeça como se ele estivesse armando na minha cabeça, ó. Eu faço aqui, por exemplo, ó, 6 menos 5 dá 1. Depois eu vou fazer aqui, ó, 5 menos 0, que dá 5. Beleza? Aí fica 2 menos 2 é 0. Beleza, ó. Isso é uma conta fácil. E 7 menos 3, menos 4, que dá 3. Então, aí daqui eu tiro minha resposta, que é 3.051 é o outro número, né? Qual é o outro número? 3.051, né? Então, uma continha fácil essa. Consegui fazer de cabeça aqui facilmente. Eu sou professor de matemática, não importa, né? Dava para conseguir. Vamos lá para a próxima questão. Uma fábrica de sapatos possui 5.235 pares de calçados em estoque e recebe um pedido de um único cliente, ó, de 4.989 pares. Quantas unidades de calçados sobraram, né? Falando da sobra, né? Daquilo que ficou depois que eu tirei. Eu tinha isso tudo aqui de sapato, 5.235, foram tirados 4.989, ou seja, sobrou sapatos. Pergunta, quanto é que sobrou? Bem, se esse valor que ele foi tirado desse aqui, é exatamente isso que eu vou fazer. Meu cálculo vai ser exatamente retirar. E quando eu falo de retirar, vocês sabem muito bem do que é que eu estou falando. Eu estou falando da subtração, né, gente? Olha, o cálculo é a subtração. Vamos lá. Vamos aqui para o nosso cálculo. Seria 5.235 menos 4.989, né? Aqui, deixa eu tentar pensar aqui alguma coisa aqui de cabeça, como é que eu posso resolver essa questão. Claro que essa questão você é para armar, né? Ideal é armar sempre, para não correr o risco, né? Mas vamos, como aqui eu não quero armar, eu vou tentar fazer aqui de cabeça. Olha lá, olha qual é a minha estratégia agora aqui para me fazer de cabeça. Esse número aqui, ele está bem pertinho dos 5.000. Ele está bem pertinho dos 5.000. Se vocês observarem bem, ele só está faltando 11 para 5.000. Então, eu pego 11, que aí faz 5.000, e pego mais 235, que é o que passa de 5.000. Não sei se vocês estão me entendendo. Se não me entender, não tem problema. Eu não quero que vocês entendam isso. Vocês têm que armar, puxar do vizinho quando não dá. Essas explicações que foi dado em aula anterior. Se for preciso, corre lá e vê a outra aula da semana passada, né? Aqui eu estou fazendo de cabeça, usando raciocínio. Como eu quero saber o que falta nesse número aqui para chegar nesse, que é isso que a subtração também indica, então eu já anotei aqui que para chegar nos 5.000, ele aqui falta 11. Só que não é só 5.000, ainda tem mais 235. Então, 235 mais 11, que dá 246. Então, esse é o meu resultado final, tá bom? Então, quem não entendeu, não tem problema, não vai... Ah, não entendi nada e pronto. Não. Você já fez o seu, você já armou. Então, sobrou. Quantas unidades de calçado sobraram em estoque após a entrega desse pedido? 246 calçados. Muito bem.
Salvar aqui, vamos para a próxima. Carolina nasceu no ano de 1986 e tem uma irmã de 8 anos mais velha. Em que ano a irmã de Carolina nasceu? Então vamos lá, gente, ó. Vamos entender que nós estamos no ano de 2021. Então, se a Carolina nasceu no ano de 1986, quer dizer, esse ano foi para trás, né? Foi para trás. Então, o que é que eu vou fazer? Meu primeiro cálculo, ó. Primeiro cálculo aqui. Vou aumentar aqui essa letra. Só um minutinho. Pronto. Meu primeiro cálculo aqui, gente, é entender o seguinte. A Carolina nasceu no ano de 1986 e ela tem uma irmã que é 8 anos mais velha. Então, para mim saber qual é a idade dessa irmã, eu preciso primeiro saber. Vejam que a questão quer saber a idade da irmã da Carolina. Da irmã e não da Carolina. Só que eu entendo que para mim saber a idade da irmã dela, eu preciso primeiro saber do dela, da Carolina. Qual é a idade da Carolina? Mas aí eu sei que ano ela nasceu, para mim saber quantos anos ela tem, é claro que eu vou fazer 2021 menos 1986. Isso aqui vai me dar o resultado da idade da Carolina. É claro que eu tenho que comparar nesse ano, que é o ano que nós estamos. Ela nasceu há tantos anos atrás, em 1900, então eu tenho que comparar com agora. Tá certo, pessoal? Então a minha resposta aqui, eu já sei aqui de mais ou menos de cabeça, que é 35 anos. Essa idade é da Carolina, anos. Essa idade aqui é da Carolina. Então, é muito importante a gente deixar isso claro, porque essa questão, vocês estão percebendo que ela está exigindo mais de um cálculo. Então, primeiro eu calculo a idade da Carolina, aí tem gente que poderia vir aqui e dizer assim, pronto, a idade da irmã é 35? Não. Ah, mas é porque muita gente acha que fez um cálculo, já resolveu tudo. E não, eu tenho que responder a questão. Então, a questão perguntou a idade da irmã dela, que é 8 anos mais velha. Então, agora eu entro no meu segundo cálculo, dizendo 35, que é a idade da Carolina, mais os 8, que é a idade que a irmã dela é mais velha. Então, eu tenho aqui um total de 43. Portanto, minha resposta é que a irmã da Carolina, não vou botar isso tudo, não. 43 anos. Essa é a minha resposta final. Em que ano? Ah, não, gente, desculpa, ó. Desculpa. Eu fiz um cálculo aqui desnecessário. Não tão desnecessário, mas eu não li a questão direito. Olha que exemplo, viu? Em que ano a irmã da Carolina nasceu, né? Em que ano ela nasceu? Eu calculei aqui, foi a idade da irmã dela, né? Ainda bem que eu percebi, ó. Então, vamos lá, né? Eu vou deixar esse cálculo aqui, já fiz mesmo. Aí, vou passar para cá. Eu não vou apagar essa correção. Primeiro, porque é legal errar e poder consertar aqui na frente de vocês. Não é problema isso para mim. Isso não faz nem eu saber nem menos e nem mais. Mas é legal para a gente poder entender que a gente erra mesmo, né? Acontece essa questão de se confundir. Em que ano ela nasceu? Ora, se a irmã dela é 8 anos mais velha, significa que a irmã dela nasceu 8 anos antes dela. Não é verdade? Então, no meu cálculo, é pegar a idade da Carolina, o ano que a Carolina nasceu, 1986, e diminuir desses 8 anos. Então, a Carolina nasceu em 1986. E a irmã dela, que é 8 anos mais velha, significa que ela nasceu 8 anos atrás. Né? Quer dizer, ela nasceu primeiro. Ela nasceu primeiro, né, gente? Muito bem. Então, minha resposta vai ser somente isso aqui, ó. 1978. Né? 1978. Pronto. Então, essa sim é a minha resposta, a resposta dessa questão. Eu poderia até ter aproveitado essa resposta de 43 anos, que é a idade da Carolina, para descobrir qual é o ano que ela nasceu. Mas não era isso que a questão queria, não. Essa forma era até mais trabalhosa de se fazer, né?
Então, em que ano ela nasceu? 1978. Muito bem, vamos lá. Vamos lá para mais uma questão. 4. É isso aqui que eu fiz. Deixa eu tirar isso aqui que eu repeti uma questão. Vamos para a quinta questão agora. Quinta questão. Minha mãe tem uma fábrica e pagou seus fornecedores. O fornecedor de papel recebeu 6 mil. O de tintas, 1.000. A menos. Ixi, legal aqui, ó. Primeiro ela pagou 6 mil. Vamos lá raciocinar isso, né? Ela já raciocinando isso. E eu já vou, assim, produzindo o meu cálculo, porque eu já vou raciocinar isso e já montar o meu cálculo. Veja bem, gente, é isso que eu espero que vocês consigam fazer. É o raciocínio da questão. Então, vou pegar 6 mil, não peguem 1,00, vai atrapalhar. Primeiro, ela pegou um fornecedor e ela pagou 6 mil reais. O de tintas, ela pagou R$ 1.000 a menos. R$ 1.000 a menos. Então, eu entendo aqui que o fornecedor de tintas, ela pagou R$ 5.000. E o primeiro, a menos que o primeiro, né? Ela pagou R$ 6.000 ao fornecedor de papel. O de tintas, ela pagou R$ 1.000 a menos que o primeiro. E o de eletrônicos recebeu 2.000 a menos que o segundo. Veja bem, gente, ó. Vamos lá aqui entender isso aqui. Para que a gente não confunda. Deixa eu tirar isso aqui. Tentar entender o que essa questão está querendo me dizer. Pode estar aqui na famosa pegadinha. Primeiro, vamos ver, deixa eu digitar aqui. Primeiro foi o fornecedor de papel. Então, vamos. O cara do papel, ele recebeu. Deixa eu ajeitar aqui para a gente explicar. O cara do papel, ele recebeu R$ 6.000. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. O cara das tintas, ele recebeu 1.000 a menos que o primeiro. E o primeiro é o do papel. Ou seja, 6 mil menos 1.000, que dá 5 mil. Não vou fazer esse cálculo porque de cabeça ele está muito fácil. E agora, o terceiro recebeu 2 mil a menos, que é o dos eletrônicos. É o dos eletrônicos. Eletro. Ele recebeu 2 mil a menos que o segundo. Então, entenda que o segundo é o de tintas. Esse é o segundo, é o de tintas aqui. Então, o cara da eletrônica, ele recebeu 2 mil a menos, 2 mil a menos que o de tintas. Ou seja, 5 mil menos 2, ou seja, 3 mil. Tá certo, gente? Então, minha resposta final nada mais é quanto ela gastou para pagar todos os fornecedores. E aí nós vamos fazer mais uma última conta, que seria uma adição. Né? Acabou que no final aqui desse problema, o grande lance aqui foi uma adição, porque ele primeiro entendeu aqui a questão que você tinha que diminuir cada um dos pagamentos. Cada um dos pagamentos ia reduzindo o valor para poder, no final, a gente poder somar tudo isso e aí sim dar o resultado de 14 mil. Então, minha resposta final. Deixa eu copiar assim. Minha resposta final é o total de 14 mil reais. Só agora eu vou botar o 0,00, porque só agora eu estou com a resposta dessa questão, tá bom? Por fim, gente, para dar o fim a essa correção, eu estou considerando aqui que essa correção lá dentro do. E vocês, inclusive, com o tempo que sobra, já dá para vocês fazerem a atividade que ela fica no final da aula, tá bom? Gente, vamos lá falar aqui de subtração, né? A subtração, ela é uma operação matemática, ela é uma operação da matemática. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês que eu não falei em aula anterior. A pergunta aqui foi a diferença entre
10.000 e 5.995. Mas vamos aqui lembrar, vamos fazer aqui essa conta aqui, ó, 35. Vou fazer aqui uma conta para mim poder explicar uma coisa aqui para vocês. 35 menos 9. Vamos fazer essa operaçãozinha aqui. 35 menos 9. Muito bem. Não vou aqui responder aqui, a ideia não é responder. Eu quero explicar uma coisa para vocês, por causa de uma palavrinha que apareceu aí. Vocês já viram ela aí. E eu quero explicar da onde é que ela saiu. Da onde é que ela saiu. Creio que não é novidade para vocês. Creio que não é novidade o que eu vou falar. Então, eu tenho aqui a subtração, e aí eu tenho aqui meu resultado. Já vou colocar o resultado aqui, eu não vou puxar nada de ninguém, vou apenas colocar o resultado, que é 26. Muito bem. Esse é o resultado dessa conta aqui, 26. Muito bem. O que eu não falei na outra aula, e que, na minha opinião, vocês sabem, é que cada um desses números que estão aqui, eles têm um nome. Eles têm um nome na subtração. Cada termo da subtração, ou cada termo da adição, você lembra da adição? Na adição nós temos parcela mais parcela é igual a soma ou total, tá certo? Aqui nós temos esse primeiro número aqui, ele é chamado de minuendo. Minuendo. Esse segundo nome aqui, ele é chamado de subtraindo. E a resposta da subtração, que esse é o nome que nós precisamos realmente aprender, a tia costuma chamar ele de dois nomes, resto ou diferença. Resto ou diferença. Repare que esse ou, ele dá a ideia de que não é os dois nomes. Ou você chama de resto, ou você chama ele de diferença. Você não chama de dois nomes. Só que a palavra resto, ele é muito utilizado lá na divisão. Lá nós vamos ver quando a gente for falar de divisão, a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão desse resto. Aqui, a palavra mais importante é essa palavra diferença. Então, o que eu entendo dessa diferença, gente? O que é a diferença? Repare que a diferença é a resposta dessa subtração. Então, quando eu falo aqui diferença, ela é a resposta da subtração. Então, quando eu faço uma subtração e obtenho uma resposta, o nome daquela resposta é diferença. Então, Rodrigo, quer dizer que bem aqui na questão anterior, quando eu fiz aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, quando eu fiz 1986 menos 8, que deu esse resultado de 1978. Quando eu fiz esse resultado aqui de 1978, o nome dele é diferença, é isso que eu estou te dizendo. 1978 é a diferença desses dois números aqui, ó. 1986 e 8. Então, quando eu falo, gente, a diferença entre dois números, o que eu estou te pedindo é o resultado da subtração de um número pelo outro. Então, o que é a diferença? É a resposta da subtração. É o resultado da subtração. Resposta não. Acho que resultado é a palavra melhor. Resultado da subtração. Portanto, viu a palavra diferença, já tem que lembrar disso. Então, ele quer o resultado dessa subtração. Quando ele me perguntou aqui, ó, qual a diferença de 10.000 e 5.995? Bem, o resultado dele, a diferença deles, é o resultado da subtração. Ou seja, meu cálculo aqui é nada menos que 10.000 menos 5.995. Esse é o meu cálculo. Então, eu faço essa operação, vou fazer de cabeça novamente, porque eu estou notando aqui que esse número aqui, para chegar em 6.000, só falta 5, aí faz 6.000, e aí para completar 10.000, falta 4.000. Então, eu entendo que minha resposta aqui é 4.005.
Não sei se vocês entenderam. Quem não entendeu, arma a conta, puxa do vizinho. Se o vizinho não tiver nada, junta os vizinhos até ter alguma coisa para puxar. Vimos isso em aula anterior. Eu fiz aqui de cabeça. Eu notei que faltava só 5 aqui, ó, para completar 6 mil. 6 mil para completar os 10 mil, faltava 4 mil. Então, 4 mil mais 5, 4.005. E aí, minha resposta final, que é, perguntou a diferença entre 10 mil e tanto, é 4.005. Essa é a minha resposta. Tá certo, pessoal? Ó, beleza por aqui, né? Então, entendida a palavra diferença, entendido aqui a parte de subtração. Não é novidade, a gente está fazendo, todo mundo sabe que nós estamos fazendo, de fato, é uma revisão daquilo que já foi feito antes, né? Ou seja, você já vem estudando isso de antes. Eu sei que nem todo mundo tá bom ainda. O ideal é você treinar. Não esperar pelo professor passar isso para você. Você pode treinar você da sua casa. Você sabe como? Invente você as contas. Bote qualquer número. Bote 35 menos 8. Bote 123 menos 47. Invente você as contas e faz essa subtração. Quando acabar de fazer, você vai lá na calculadora. Ou lembra daquela provazinha que eu expliquei para vocês? Lembra que se você somar esses dois números aqui de baixo, que é o subtraindo, e somar com a diferença, que é a resposta, se você somar esses dois números aqui, tem que dar esse númerozinho aqui de cima. Lembra dessa prova? Você pode tirar a prova. Vai na calculadora e vê se você acertou, né? Você pode treinar. Não pode só esperar pelo professor. Já disse, essa diferença, ela é positiva muito mais para você. 90%, quase tudo tem diferença a seu favor e ou contra você. E não contra mim, nem a meu favor, não. Tá bom, gente? Então, treina, faz os cálculos, estuda a tabuada. Não espere eu mandar tu estudar a tabuada para que tu vá lá estudar. Estuda, é o teu trabalho. Vai lá e estuda e melhora. Saiba que você está crescendo com isso. Só você está crescendo. Eu estou aqui para ajudar. Eu já fiz a minha parte antes de estudar, de me sentar na frente do computador, na frente dos livros e ter que estudar. Está na vez de vocês. Então, o que eu posso dizer é, façam. Vocês não podem se comparar comigo porque eu já estou com a vida feita. Vocês estão fazendo a vida de vocês. E todo cuidado, ele é pouco. Tá bom, gente? Finalizada essa correção, nós vamos agora começar a nossa próxima aula, que é a continuação da nossa atividade. Que, no caso, a gente está fazendo nesse mês as operações. Até o momento nós estamos trabalhando nas operações. Então, já falamos de adição, já falamos de subtração. E agora, gente, vamos falar desta operação aqui, que ela é muito boa. Ela só tem um detalhe aqui que nós vamos falar um pouco daqui a pouco, que é a multiplicação, né? Multiplicação. Então, a operação básica. Gente, deixa eu logo te adiantar essa ideia. Você tem que saber da tabuada de multiplicação. Tem que saber de cor. Não tem como a gente responder contas de multiplicação tendo que toda vez olhar na tabuada, tendo que toda vez fazer uma continha por fora. Não dá certo. Não dá certo. Se você não sabe, vai estudar. É básico, sabe? Uma vez eu estava dando aula no 6º ano e tinha uma aluna que tinha vindo, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, tinha se matriculado lá. Esta menina só tirava 10. Pelo fato dela só tirar 10, ela esnobava de... Os demais diziam, um 10... Veja, a multiplicação, ela é uma soma de números de mesma quantidade. Quando eu somo números iguais, eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou dizer o seguinte para você. Quem multiplica, na verdade, está fazendo uma adição. Quem faz multiplicação, na verdade, está fazendo uma multiplicação, né? Vamos já mostrar isso melhor. Antes, eu preciso te mostrar os sinais da multiplicação. São 3 sinais da multiplicação. Vou mostrar 2, porque não há necessidade de mostrar o terceiro sinal. Mas, posso até mostrar o terceiro sinal? Eu devia ter colocado. Agora, só para me tirar aqui, vou colocar. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um X, que é o sinal da multiplicação. A bolinha, que é o sinal da multiplicação. Exatamente, gente. A bolinha, ó. Ele é um sinal de multiplicação. Deixa eu te botar o outro aqui, porque eu vou ter que botar aqui maior. Olha qual é esse outro sinal da multiplicação. Você acredita que só muitos anos depois
eu descobri que isto era um sinal de multiplicação. Isso é considerado um sinal de multiplicação. Olha lá, o asterisco. Não sei se você conhece esse símbolo chamado de asterisco, ele é um sinal de multiplicação. Olha lá, vou trazer ele para cá. Deixa eu botar ele bem aqui, para encaixar aqui. Beleza. Olha lá, gente. 3 sinais de multiplicação. São 3 os sinais da multiplicação. Então, vamos agora exibir a tela. Agora sim. São 3 sinais da multiplicação. Vocês conheceram esse aqui, que é o mais conhecido de todos, que é o que na maioria das vezes vai aparecer, que é o X, né? Esse aqui é o sinal de vezes. Quando eu vejo o X, eu já sei que ali eu tenho que operar uma multiplicação. Não é isso, gente? Esse vezes, ele é muito conhecido. O que não é conhecido, é novidade, é o pontinho que vai ser usado bastante. Pessoal do 7º ano, você vai usar bastante esse pontinho aqui, viu? Podem ter certeza que nesse ano, esse xizinho, ó, ele vai acabar desaparecendo. O pontinho acaba sendo mais usado. E aí tem esse terceiro sinal, que é o sinal do asterisco. Também é uma forma de dizer aqui a operação é multiplicação. Eu botei aqui o exemplo, não botei do asterisco, porque eu não ia falar nele. Então, tá aqui, ó, 5 vezes 3 com o X e 5 vezes 3 com o pontinho. Olha lá. Esse pontinho aqui indica multiplicação. É isso que eu quero que vocês entendam. Algumas das contas eu vou botar o pontinho para a gente ir se acostumando, mas a partir de agora você sabe. Ah, Rodrigo, eu acho complicado isso aí. Complicado por quê? É um símbolo. Ou pode ser o X, ou pode ser um pontinho. Não tem nada de complicado aqui. É um pontinho. Não, porque eu estava acostumado. Ah, tá. Você estava acostumado com o outro. Tudo bem. A gente pode se acostumar. Se uma coisa que nós temos capacidade de ser humano é de se adaptar, de se acostumar com situações diferentes. Então aqui, gente, é 5 vezes 3 ou 5 vezes 3. Que só muda apenas o estilo do sinal, que pode ser um X, pode ser um pontinho e também pode ser o asterisco. Gente, a multiplicação é ela fazer uma soma de sinais iguais. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos falar um pouquinho desse conceito da multiplicação. Eu sei que vocês sabem, mas eu preciso falar isso para poder ficar claro todo esse entendimento. Como é que eu faço uma multiplicação? Está aqui uma multiplicação aqui, vocês estão vendo bem 3. Como é que isso... O que quer dizer isso, gente? 5 vezes 3, ó. 5 vezes o 3. Quando eu boto isso aqui, gente, ó, 5, o símbolo X e o 3, que eu vejo esse X, eu entendo isso aqui, ó. 5 vezes o 3. Eu acabei de dizer para vocês que a multiplicação ela é uma soma de fatores iguais. Então, ela seria isso aqui, gente, ó. 3 mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Ou seja, 5 vezes o 3. Então, quando você... Eu acho massa a multiplicação, porque é do jeito que se fala. Aqui, 5 vezes o 3 é eu pegar 3 mais 3 mais 3 5 vezes. Então, 5 vezes o 3. É uma soma de fatores iguais. O que é uma multiplicação? Uma multiplicação é isso, gente, aqui, ó. Isso é uma multiplicação, ó. É uma soma de números iguais, de quantidades iguais. Então, se eu precisar somar vários números iguais, eu estou fazendo uma multiplicação. Então, eu posso dizer que quem está multiplicando, na verdade, está fazendo uma adição. Uma adição. Então, 5 vezes o 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3, que dá 15, não é claro? Eu não estou aqui me importando com o resultado. Eu estou importando para que você entenda o que é a multiplicação. Vamos ver um outro exemplo? Aí eu dei o contrário para vocês entenderem. Uma coisa, quando eu falo 5 vezes o 3, outra coisa é quando eu falo 3 vezes o 5. Olha o que é 3 vezes o 5. 5 mais 5 mais 5. Mas, Rodrigo, dá o mesmo resultado. Show de bola, dá o mesmo resultado. Porque a multiplicação, ela não é uma adição. E a adição, ela tem uma propriedade chamada, que nós vimos, comutativa. Propriedade comutativa, que quer dizer o quê?
que se você trocar a ordem dos fatores, não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, tanto faz ser 5 vezes 3, como ser 3 vezes 5. O resultado é o mesmo, tanto faz. O resultado aqui dessas duas operações é 15. Tá certo, gente? Então, isso é uma multiplicação. Então, na verdade, quem multiplica, na verdade, está fazendo uma adição. E agora eu acho massa que, nesse contexto todo, a seguinte ideia. Quer dizer que a adição é a operação mais fácil de todas. É a operação mais fácil de todas, a adição. Aí, se eu multiplico, eu estou fazendo uma adição, que é a operação mais fácil de todas. Então, multiplicando, eu estou fazendo uma adição. E para aprender a dividir, eu preciso saber multiplicar. Então, para você que vai me dizer assim, Rodrigo, eu não sei dividir. Meu amigo, eu não vou te ensinar a dividir, eu vou te ensinar a multiplicar. Tu sabe multiplicar? Então, tu vai aprender divisão. Porque divisão se faz com multiplicação. Então, a multiplicação ela é muito importante, gente. É por isso, você tem que estudar tabuada. Eu não tenho como aqui fazer uma chamada de tabuada. Eu não tenho como obrigar vocês, obviamente, lógico. Eu só posso dizer assim, estuda, cara. Aprende a tabuada de multiplicação. Ela toda, de ponta a ponta. De qual como quem canta uma música. Vamos lá continuar aqui. Eu fiz aqui o contrário para a gente entender, né? Olha aqui essa soma, adição. 12 mais 12 mais 12 e mais 12. Então, que soma eu tenho aqui, gente? Eu não tenho uma soma aqui de fatores iguais. Eu não tenho uma soma aqui de números iguais, de quantidades iguais. Então, eu tenho aqui uma multiplicação. Repare que eu tenho 12 mais 12 mais 12. Quantos 12 eu tenho aqui somando? 4 12. Portanto, eu tenho o quê? Olha o que é que eu tenho. Eu tenho 4 vezes o 12. Olha que é massa isso, gente. Que a multiplicação é do jeito que eu falo. É do jeito que eu digo. Então, 4 vezes o 12. E o que é 4 vezes o 12? 4. Aí eu troco, boto o x, que é o símbolo da multiplicação. 4 vezes o 12. E é claro que a mesma coisa vale 12 vezes o 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4, 12 vezes. Tá certo? Então, esse é o conceito de multiplicação. A multiplicação nasceu para representar a adição de números iguais. Beleza? Novidade para você. Estou explicando como se fosse aqui do zero, mas isso não é para ser novidade para você. Rodrigo, quer dizer que quando eu vejo 8 vezes 6, então eu tenho que fazer 8 vezes o 6? Sim, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. 8 vezes. Ou você pode fazer o contrário, que pode até ser mais fácil. Você pode fazer 6 vezes o 8. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 e mais 8. 6 vezes o 8. Então, você faz qual é o mais fácil. Mas não tem como a gente perder tempo fazendo essas contas. A gente tem que saber que 6 vezes 8 é 48. Acabou-se. Rapidamente aqui, na ponta da língua. Tá certo? Vamos continuar. Agora nós vamos falar de como fazer uma multiplicação. Também espero que não seja novidade, porque vocês já estudaram isso. Então, vamos fazer uma multiplicação. Então, a multiplicação, eu trouxe esse exemplozinho aqui para mostrar o seguinte. Aqui eu tenho 1.200 vezes 5. Repare pela setinha. Ele multiplica o 5 pelo 0, o 5 pelo outro 0, depois o 5 pelo 2 e depois o 5 pelo 1. Repare que eu multiplico o 5 por cada um desses números que estão aqui. Esse é o procedimento de uma multiplicação. É você multiplicar por todos os números, obviamente, um de cada vez, para fazer essa multiplicação. Então, vamos começar com a nossa primeira conta, que é 58 vezes 6. Botei o pontinho, vocês estão vendo? Ó? 58, ó, o pontinho aqui, ó. 58 vezes 6. Muito bem. Vou fazer essa multiplicação, 58 vezes 6, e é claro que a gente começa essa multiplicação armando essa multiplicação, né? Então, vamos ver a armação, e aí nós vamos lembrar que a armação dessa conta, ó, ela é do mesmo jeito que a adição, do mesmo jeito que a subtração, elas são armadas, tá certo, gente? É do mesmo jeito que elas são armadas, dessa forma aí. Olhando para o lado direito, onde tem aqui o tracinho
verde aqui, tá certo? Elas são apoiadas aqui, um número abaixo do outro. Nunca dois números abaixo do outro. Então, o que é que eu vou fazer aqui nesse procedimento para resolver essa multiplicação? O mesmo que está sendo explicado bem aqui. Eu vou pegar o 6 vezes 8 e depois vou pegar o 6 vezes 5, seguindo a mesma ideia que está sendo colocada aqui, tá certo? Ó. Então, eu vou pegar primeiramente 6 vezes 8. E aí eu acabei de dizer para vocês, tanto faz ser 6 vezes 8, como 8 vezes 6. No final das contas, tanto faz. Mas, gente, aí tá 8 vezes 6. Aí lá vai você pegar um caderno e vai fazer 6 vezes o 8. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Não dá certo. Você vai perder tempo demais. Isso vai fazer você perder tempo demais. Não tem condições da gente fazer essa conta. Primeiro eu vou aqui lutar para saber quanto é 6 vezes 8. Aí, meu amigo, você ainda corre o risco de errar. Então, tem que saber quanto é 6 vezes 8. É 48. Tem que saber como é que funciona. Tem que saber como é que faz. Logo de cabeça, logo aqui memorizado. Mas essa parte eu não posso fazer por aí como é que funciona. Tem que saber como é que faz. Logo de cabeça, logo aqui memorizado. Mas essa parte eu não posso fazer por você. Só quem pode fazer por você é você mesmo. Então, 6 vezes 8, 48. A explicação foi dada já anteriormente. 48 não pode ficar dois números aqui. Um deles fica, o outro vai. Então, quem é que fica? O 8, né? Que é o da direita. O da direita é o que fica. Os números são armados à direita, então quem fica é o da direita. Então, fica o 8 e vai o 4. Muito importante a gente entender que esse 4 que foi lá para cima, ele vai para somar. Olha o detalhe, viu, gente? O 4 vai lá para cima, ele vai para somar. Do mesmo jeito que acontece na adição. Todo número que sobe para o outro nível de cálculo, para outra coluna de cálculo, ele sobe para fazer uma adição. Tá certo? Então, deixa ele aqui, tá aqui, sobe para fazer uma adição. Agora eu vou fazer, olha o que eu vou fazer agora, gente. Eu vou fazer agora 5. Primeiro eu fiz aqui 6 vezes 8, 40, ficou 8 e subiu mais 4. E agora eu vou fazer 5 vezes 6. Pessoal, você tem que multiplicar primeiro. Você não pode somar esse 4 logo aqui, não. Não pode somar esse 4. Esse 4, todo número que sobe na multiplicação, sobe para somar. Mas você não pode somar logo. Você primeiro, qual é a conta que nós estamos fazendo, gente? Não é a multiplicação? A prioridade é a multiplicação. Então, primeiro eu tenho que fazer 5 vezes 6, que dá 30. Ou 6 vezes 5, ou 5 vezes 6, que dá 30. E aí você é para saber de cabeça. Aí só depois que eu multipliquei, é que eu vou somar com esse 4. Portanto, 5 vezes 6 é 30, e 30 mais 4, 34. Como é o último número, não tem mais números para continuar multiplicando, eu coloco o 34 completo. E aí, que é 58 vezes o 6. Vai dar 348. Rodrigo, eu poderia pegar 6 vezes 58? Eu poderia pegar 58 mais 58 mais 58 6 vezes? Poderia, gente, mas isso é trabalho demais. Isso é trabalho demais. É claro que você pode, e se você acertar, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Você acertou, você achou o seu jeito de fazer e acertou. Mas, gente, isso é perda de tempo. Quando a gente vai fazer um concurso, uma prova, a gente precisa ganhar tempo, resolvendo as contas o mais rápido possível para ganhar tempo. O Enem, por exemplo, só dá 3 minutos por questão. 3 minutos pelos cálculos que a gente faz de tempo de prova e pela quantidade de questões. Só 3 minutos por questão. Se eu perder tempo, eu deixo de resolver muitas questões. Então, armar e efetuar ainda é a melhor ideia, tá certo? Espero que tudo que eu esteja falando aqui não seja novidade, tá certo? Gente, eu esqueci de pedir para vocês fazerem uma coisa, que chato. Vou agora botar a próxima lâmina para a próxima multiplicação. Pausem o vídeo e tentem vocês responderem. Né? Vamos ver aqui a próxima conta. Pronto, ó. 169 vezes 7. Pausa esse vídeo, tenta responder. Aí depois você volta e vai confirma agora a resposta com a gente. Vamos fazer isso? Pronto. Então vamos lá. Primeira, a armação da conta, claro.
Muito importante a armação da conta. Então, eis a forma de armar, igual a adição e subtração, não tem segredo. Gente, eu poderia, inclusive, botar o 7 em cima, mas eu vou dar a dica. Deixa o maior sempre em cima, tá bom? Não vamos perder tempo com isso, não. Gente, qual é a primeira multiplicação que eu vou fazer aqui? Olha, de acordo com essa explicação aqui, ó. 7 vezes 9, depois 7 vezes 6, e depois 7 vezes 1. De acordo com essa explicação que está ali, né? De 1 por 1. Vamos lá. Vocês vão ver de amarelo aí, que eu destaquei de amarelo, qual é a multiplicação que eu vou fazer agora. 9 vezes 7. Aí você não sabe, não. Aí lá vai você fazer 9 vezes o 7. Ou fazer 7 vezes o 9. 9 mais não é 9. Ou você vai lá, pegar uma calculadora. Aí é perda de tempo, você não vai aprender nunca. Tem que saber a tabuada. Quando é 9 vezes 7 ou 7 vezes 9? 63. Fica-se o 3, que é o da direita, e o 6, ele sobe para somar. Não é isso? Acabei de explicar isso. O número que sobe para somar. Mas não pode somar ele agora. Tá certo? Então, agora a conta agora vai ser 6 vezes 7. Vocês estão vendo aqui de amarelo, 6 vezes 7. Agora é a vez de 6 vezes 7. Não pode somar ainda. Primeiro você tem que fazer justamente 6 vezes 7. Que dá 6 vezes 7, 42. Aí você soma com esse número que foi. 42 mais 6, 48. Do mesmo jeito, fica-se o 8 e vai o 4. E repare, ficou aqui o 8, que é o da direita. Foi-se o 4... E ele também foi para somar, mas não será somado agora. Primeiro, mais uma vez, que agora eu vou fazer, vocês estão vendo agora de amarelo, apareceu aqui. E eu primeiro tenho que fazer 7 vezes 1. Né? 7 vezes 1, que dá 7. E só depois eu vou fazer 7 mais 4, que dá 11. Como é o último número, coloca-se os dois números, e aí eu tenho o resultado de 1183. Beleza? Muito bem. A maioria dos alunos sabem disso. A maioria dos alunos sabem disso e conseguem fazer. O grande problema dos alunos é para essa conta agora, porque é a famosa conta de dois números, né? Então, vamos fazer aqui essa conta e vamos ver que ela não tem nada demais. Ela só tem uma desvantagem. Você não vai multiplicar 305 por 47, você vai ter dois trabalhos, um com o 7 e outro com o 4. Só aumenta o teu trabalho. A forma de armar, obviamente, continua sendo a mesma. Pausem esse vídeo, tenta você multiplicar, depois você retorna. Beleza? Pronto. Então, vamos lá. Gente, quando eu tenho dois números, como eu tenho aqui o 4 e o 7, eu tenho que primeiro fazer com o da direita, que é o 7. O 4 vai esperar a vez dele. Ah, Rodrigo, eu não sei multiplicar de dois números, é o que eu mais escuto. Não sei multiplicar de dois números. Como não? Eu não multiplico o 47 de uma vez, eu multiplico só o 7 e depois só o 4. Aí da onde é que você vai dizer que você sabe multiplicar de um número, mas não sabe de dois? Se o caso é que você não multiplica os dois números ao mesmo tempo. Então, primeiro, eu pego somente o 7. E aí, no caso agora, eu vou pegar 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá 35, fica o 5 e vai o 3 para somar. O 4 vai ficar na dele. Ele vai esperar ver, vai ter a vez do 4. Se acalme. Faça só o 7. Faz só o 7. Já fiz aqui 35, ficou o 5 e subiu o 3 para somar. Mas eu não posso somar. Primeiro eu tenho que multiplicar. Agora vai ser a vez, vocês estão vendo aqui de amarelo, do 7 vezes 0. Né, que já deu aqui sim, já foi o 3. 7 vezes 0, gente, é 0. Cuidado, viu, gente? 7 vezes o 0. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. 0. Né? E aí, depois que eu fiz a multiplicação, que deu 0, você soma com esse 3. Aí você vai ter 7 mais 3, 3. Porque o 0 é elemento neutro, né? Não influencia na resposta. Então, o resultado deu 3. Reparem que não vai subir nenhum número. Só deu 3, não subiu nada. Tudo bem. Aí, eu vou para a próxima conta, que é a última conta do 7, que é 7 vezes 3, que dá 7 vezes 3, 21. E aí eu já tenho esses dois números que já calculei, e aí o 21 entra de forma completa
Repare que o 21 entrou de forma completa, porque o 21 é o último número, né? 7 vezes 3, 21, ficou sendo aqui o último número. Repare que até agora eu só multipliquei o 7, não tive nenhum problema com o 4. Não venha me dizer que você não sabe multiplicar de dois números se você sabe de um, porque eu não multiplico dois números de uma vez. Eu só multiplico um de cada vez. Não foi a vez agora do 7, que deu 2.135? Olha lá. Agora vai ser a vez do 4. Agora, eu já multipliquei o 7, eu deixei aqui de preto. Deixei aqui de preto para vocês entenderem que o 7 já foi. Esquece o 7. Eu já consegui fazer a conta aqui do 7. Agora eu vou fazer a conta do 4. E do mesmo jeito, eu tenho que fazer 4 vezes 5, 4 vezes 0 e 4 vezes 3. Portanto, eu estou fazendo um número por vez. Agora é a vez do 4 vezes 5, que dá 20. E é claro, do 20, o 0 fica e o 2 vai. Agora, veja bem, gente. Eu estou fazendo 4 vezes 5. O 0 fica onde? E aí, eis o grande lance que muito aluno erra. O 0 fica onde? O 0 fica embaixo do 4. Olha onde é que o 0 fica, ó. Olha onde é que o 0 fica. Porque eu não estou multiplicando o 4. Se eu estou multiplicando o 4, a resposta, ela tem que começar embaixo dele. Não pode começar aqui. Aqui quem começa é o 7. Embaixo do 7, começou a resposta do 7. Embaixo do 4, começa a resposta do 4. Pronto, esse é o grande segredo. Agora vai 2, né? Ficou 0, vai 2. Aí vamos lá continuar a conta. Aí é claro que agora é a vez do 4 vezes 0. Aí soma com 2, que dá 2. E aí o 2 vai lá pro ladinho. Repara onde é que ficou o 2, ó. Porque o 0 começou aqui embaixo do 4. Os números vão ocupar esse espaço aqui, gente, ó. Tá certo? Então, o grande segredo é esse. Se eu estou multiplicando 7, comece a resposta embaixo do 7. Se eu estou multiplicando 4, começa a resposta embaixo do 4. Faça isso, você não erra mais nenhuma questão. Se você sabe multiplicar um número, sabe multiplicar 3, 5, sempre do mesmo jeito. Sempre começando a resposta embaixo do número que você está multiplicando. Então, repare que aqui deu 2, né? Não foi nenhum número, não precisou ir nenhum número. Então, vamos lá aqui. 0, 2. Aí sobrou agora o 4 vezes 3, né? Porque não foi nenhum número, né? Sobrou agora o 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Como é o último número, o 12 entra por completo. Então, repare aqui o seguinte. Eu tenho aqui a multiplicação do 7... E eu tenho aqui a multiplicação do 4, que foi afastado uma casa, porque a resposta começa embaixo do 4. Rodrigo, você explicou tudo isso aí, mas não foi assim que a tia explicou, não. A tia explicou do jeito que eu gosto. Foi faça do jeito que a tia lhe explicou, contanto que você acerte. Eu digo muito. Você pode fazer do jeito que você quiser, contanto que acerte. Agora, se você está fazendo do jeito que você aprendeu e não está acertando, bora aqui para o meu. Bora que está o meu? Gente, agora que eu tenho as duas respostas, a resposta do 7 e a resposta do 4, eu tenho que fazer uma última coisa, que é somar esses dois resultados. Eu tenho que somar a resposta do 7 com a resposta do 4. E aí eu somo, aqui vai dar 5, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 4. Eu vou logo botar aqui. Né? Tem que somar tudo. A resposta que dá essa aqui, ó. 5, 3, 3 de novo, né? 1 mais 2, 3, 2 mais 2, 4 e 1. Então, isso aqui é a resposta final. 14.335. Então, eis a minha resposta final. Então, o que é que eu entendo de uma multiplicação de dois números? Você faz um número de cada vez e depois soma. Faz primeiro um número, como se o outro não existisse. Depois faz o outro, como se o outro não existisse. Primeiro eu fiz o 7, como se o 4 não existisse. Depois eu fiz o 4, como se o 7 não existisse. E depois eu peguei as duas respostas e somei. Lembrando desse detalhe muito importante, que quando eu comecei a resposta do 4, o número começou embaixo dele. Do mesmo jeito aqui foi o 7. O número começou embaixo dele. Tá bom, gente? Então a aula já se estendeu demais, né? Já estou aqui com mais de 1 hora de aula.
Então, a minha última explicação já foi essa, tá certo? Se vocês não entenderam bem, o que vocês vão fazer? Vocês vão repetir essa aula, vocês vão refazer essa aula, revê-la, procurar outros professores no YouTube e vão tentar ver como é que funciona o algoritmo da multiplicação. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês voltem e revejam, tá bom? Não precisa rever agora, não. O vídeo está lá disponível. Todas as aulas que vocês assistiram até agora estão todas lá. É só vocês procurarem. Então, obviamente, a nossa atividade de casa, né? A nossa atividade, que são várias multiplicações para você resolver, tá bom? Para você treinar. Agora é hora de treinar multiplicação. Tem várias contas para vocês treinarem, tá certo, pessoal? Contas de um número e contas de dois, que são trabalhosas, mas são igualmente se faz uma conta de um número, tá bom? Faz aí um print dessa tela, faz aí, dá um pause nessa tela, copia as questões, já copia armada, se quiser logo, né? Porque eu quero que vocês armem, já copia armada. Não manda nada para mim agora, deixa eu avisar no final da semana quando é que vocês têm que mandar para mim, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, então, até a próxima aula aí do Vegeta para vocês, tá certo? Espero vocês assistindo, vocês estão gostando.